Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas vocês vão ver essa aula. Essa aula será sobre ligações químicas e será a nossa terceira aula. Vamos lá? O que nós vamos ver hoje? Vamos introduzir um pouco o tema, falar sobre as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Bom, nós vimos na nossa aula anterior a quantidade de elementos que nós temos. Nessa tabela, nós temos até 118 elementos. Só que, se vocês olharem ao seu redor ou repararem na natureza, nós temos objetos, estruturas e seres diversos. Como a gente consegue ter essa diversidade tão grande, mesmo tendo somente 118 elementos? Bom, isso é respondido por meio das nossas ligações. Então, de acordo com a combinação desses elementos, nós vamos obter determinada coisa. Então, por isso que a gente tem uma diversidade muito grande. E, inclusive, na natureza a gente não encontra esses 118. Os últimos elementos, eles foram criados artificialmente. E quando a gente estuda biologia, bioquímica, a gente vê que os elementos que a gente mais utiliza, quer dizer, os elementos que a gente mais encontra nos seres vivos é hidrogênio, é o carbono, é o nitrogênio, é o oxigênio, o ferro. E assim, são elementos que não é tudo, entendem? Mas mesmo sendo poucos, a gente consegue ter uma diversidade muito grande de moléculas biológicas, de moléculas inorgânicas e tudo mais. Bom, por que essas ligações entre os átomos ocorrem? Nós temos os gases nobres. Eles não fazem muitas ligações, é muito raro. Inclusive algumas pessoas, alguns livros didáticos falam que eles são inertes, ou seja, não fazem ligações, mas assim, sempre é exceção. Mas por que isso acontece? Porque eles são extremamente estáveis. Eles têm geralmente 8, a não ser o hélio. Cadê o hélio? Aqui o hélio ele vai ter dois elétrons. Lembra dos elétrons da aula passada? Então, eles vão ter 2 elétrons na última camada. Assim, a nuvem de elétrons, como os elétrons se organizam, a gente divide essas partes de onde eles se localizam de camadas. Então, na última camada, sempre vai ter 8. 8 ou 2 no caso do hélio. E eles são extremamente estáveis. Então, os cientistas eles propuseram que os elementos que não são gases nobres, eles tentam alcançar de alguma forma essa regra do octeto, esses 8 elétrons na última camada, a não ser o hélio que tem 2, e quem vai buscar buscar entre aspas, né, porque eles não têm consciência, quem vai tentar atingir essa quantidade de 2 vai ser o hidrogênio, porque o hidrogênio tem 1, então é mais fácil ele conseguir 2 para a última camada do que 8. Então eles vão tentar de alguma forma ganhar esses elétrons para completar essa última camada de valência. Eu acho que eu vou passar um textinho para vocês, o link, para vocês estudarem um pouco mais sobre essas camadas de valência e entenderem um pouco mais. Mas eu só vou aprofundar em assuntos e questões que são pertinentes ao vestibular da UFMS. Eu estou fazendo as aulas com base nas questões passadas, principalmente das provas mais recentes. Então, caiu algumas questões sobre ligações, vai perguntar alguns termos, vão perguntar termo de ligação. Acho que não é nada muito profundo. Então, vamos ver que tipos de ligações são essas.
Bom, temos 3 ligações, a iônica, a covalente e a metálica. Lembrando que a nossa aula, a gente está falando sobre ligações entre átomos. Um átomo se ligando um no outro. A gente tem outros tipos de ligações que são entre moléculas. Então, um átomo se ligou a um outro átomo e formou uma molécula. Só que tem interações entre essas moléculas. Isso a gente não vai falar nessa aula. Então, tenham sempre em mente que eu estou falando de ligações entre um átomo com o outro átomo. Lembrando da aula passada, lembra que eu falei que tem elementos que têm tendência a perder ou ganhar elétrons? Então, os elementos que geralmente têm tendência a perder elétrons, eles são menos eletronegativos, como os metais. Daqui são os metais de transição, mas geralmente a gente não estuda eles. Geralmente só esses metais. E os não metais, eles geralmente têm tendência a ganhar elétrons, tendo o maior tendência o flúor, tá? O mais eletronegativo. E as ligações iônicas, elas geralmente acontecem com íons. Lembra que eu expliquei a aula passada? Vai ter átomo que vai ter tendência a perder, ele vai perder o elétron. Vai ter átomo que vai ter tendência a ganhar, ele vai ganhar elétron. Se ele perde, ele fica positivo, porque vai ter mais próton. Se ele ganha, ele fica negativo, porque vai ter mais elementos negativos dentro do átomo, que no caso é o elétron que tem a carga negativa. Bom, a ligação iônica ocorre entre metais e não metais. Então, se os ametais eles têm tendência a ganhar e os ametais têm tendência a perder, quer dizer, os metais têm tendência a perder, essa ligação vai acontecer entre eles. Geralmente não, acontece com íons, porque um átomo ele vai perder o elétron e o outro vai ganhar. Nisso eles ganham carga, um fica positivo e outro negativo. É a mesma coisa com ímã. Tem parte do ímã que é positiva, tem a parte do ímã que é negativa. Esses opostos vão se atrair. E quando eles se atraem, eles fazem essa ligação iônica. Então, é isso. O grande exemplo é o sal, que é o sal de cozinha, né? Que é o sódio e o cloro. O sódio, no caso, é um metal dentro da tabela periódica. E o cloro é um ametal. E o cloro, ele ganha o elétron e o sódio, ele perde o elétron. Nisso, eles ficam com cargas opostas e um atrai o outro. E forma esse bloco de ligações atômicas entre eles e formando assim o sal. É um exemplo. Nós temos muitos outros exemplos na natureza, mas o principal que a gente sempre estuda é o sal. Vamos para as ligações covalentes. Elas ocorrem entre átomos que têm tendência a receber elétrons, ou seja, os não metais. Então, se você vê um metal numa ligação, tenha certeza que não é ligação covalente. Ela ocorre para que os átomos compartilhem os elétrons da última camada para se manter estáveis. Como eu falei, ele vai acontecer entre átomos que têm tendência a receber elétrons. Então, os ametais e o hidrogênio. Então, essa ligação covalente ocorre entre ametais com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. E dentro das ligações covalentes, a gente pode dividir um pouquinho mais entre ligação simples, que é essa em que na mesma ligação o átomo ele divide com um parceiro, que está fazendo a ligação, um elétron. Então, o cloro
No caso aqui, ele vai ter, deixa eu ver aqui, ele vai ter 7 elétrons na última camada. Então ele precisa só de um elétron para completar. Esse cloro, ele pega emprestado um elétron desse. E esse daqui pega emprestado um elétron desse. E assim, eles dividindo cada um elétron, eles atingem o seu equilíbrio. Tem a ligação dupla. Ligação dupla que na mesma ligação eles dividem dois elétrons. Caso o oxigênio está dividindo o elétron com outro oxigênio. E tem também a ligação tripla. Tá. Nesse caso ele precisa tá dividindo 3 elétrons na mesma ligação. Ok? Não necessariamente ele vai precisar fazer essa ligação covalente com o mesmo elemento. Vou desenhar uma aqui. Então, a gente tem o hidrogênio, o nitrogênio. Ele se liga a um hidrogênio com outro hidrogênio e com outro hidrogênio. Aqui. O hidrogênio está completando a sua camada de valência, porque ele está pegando emprestado um elétron do nitrogênio, o outro também, o outro também. O nitrogênio também está fazendo suas ligações com o hidrogênio e eles estão dividindo certinho a quantidade de elétrons. Como que eu sei que cada um precisa, quantidade de elétrons que cada um precisa? Bom, tem como fazer isso pela forma... tem como fazer isso de um meio mais difícil. Também vou deixar um texto sobre isso para vocês conseguirem entender. E tem uma forma que eu aprendi. E como eu falei, a gente geralmente estuda os ametais aqui e os metais daqui. A gente vai esquecer um pouquinho desses daqui, tá? Aqui é um período que a gente chama de 1. Aqui é o período que a gente chama de 2. Todo mundo desse período, ele precisa de um elétron. Todo mundo desse período precisa de 2 elétrons para completar a sua camada de valência. Enquanto aqui, todo mundo ele precisa de 1, porque aqui todo mundo tem 8 elétrons na sua última camada de valência. Aqui todo mundo precisa de 2, aqui 3, aqui 4 e aqui 5. Dá para entender? Então, quando você faz a distribuição de elétrons nas últimas camadas, a gente vê que aqui tem 8. Então ele precisa de... aqui tem 7. Então ele vai precisar somente de 1. E assim vai. Aqui vai ter... vai precisar de 2. Aqui vai precisar de 3. E aqui, olha, o carbono, que é muito importante para os seres vivos. Precisa de 4. O silício também precisa de 4. Para completar a sua última camada de valência. Então, eu falei um pouquinho mais fora do assunto, mas a ligação covalente é isso. Ela vai ocorrer entre os elétrons, eu fugi um pouco do assunto, mas eu acho que vocês entenderam, né? A ligação covalente vai acontecer somente entre ametais e o hidrogênio. E é para completar essa última camada de valência. Bom, vamos para as ligações metálicas. Elas ocorrem entre átomos de metais, principalmente metais do mesmo elemento. Os elétrons saem da última camada de valência e ficam dançando ao redor desses átomos. E é como se formasse uma malha com os átomos e os elétrons ficassem soltos ao redor.
que nem como a gente está vendo nesse GIF, formando assim o mar dos elétrons. E eles ficam conectados certinhos dessa forma. E esse tipo de ligação faz com que os metais eles conduzam muito bem o calor, a eletricidade, consigam ser extremamente maleáveis. E por conta desses elétrons que estão soltos, eles não estão presos, que nem a ligação covalente e tal. Eles estão juntinhos com os elétrons soltos, esses elétrons conseguem conduzir eletricidade, então, graças a essa ligação que é extremamente confusa, os metais têm essas características muito importantes. Vamos resumindo, já estamos no final da aula. Primeiro, que a gente falou sobre as ligações iônicas, acontecem entre íons, geralmente metais e não metais. A ligação covalente acontece entre a metais e a metais, ou a metais e hidrogênio, ou hidrogênio com hidrogênio. E as metálicas somente entre metais. Bom, é um resumo em forma de meme. A ligação iônica acontece entre os íons, a ligação metálica ela vai acontecer com os átomos bem próximos entre si e com os elétrons soltinhos nesse mar de elétrons. E a ligação covalente ela vai dividir os elétrons entre os átomos. Bom, eu vou passar uma atividade para vocês. Quem é da minha turma do cursinho vai ter atividade para fazer com algumas questões do vestibular. E vou deixar alguns textos para vocês lerem para complementar essa aula, que ela está extremamente rasa, porque eu sei que vocês não têm saco para ficar assistindo uma aula muito comprida. Bom, é isso. Até a próxima aula.